Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje vamos de pagode. Boa noite, galerinha. Cadê o Instagram? Vai avisar a galera que tá rolando a live já? Vamos aguardar um pouquinho. Cadê, pessoal? Quem for chegando já manda um oi aqui pra gente. Dá um aceno. Ah, legal. Agora a gente vai escutar uma propaganda. E aí, pessoal, cadê? Hoje a gente vai tratar aqui com as famílias, né? Como as famílias podem fazer o melhor acompanhamento com crianças e adolescentes, né? Com os jovens estudantes. Vou deixar aqui a musiquinha rolando. Então, como é que tem feito nossas lives? Como é que tem sido nossas lives aqui? A gente tem feito segunda e quarta-feira, 3 horas da tarde, voltado aí para os estudantes, com o quadro Cansei de Estudar, onde a gente fala de tudo menos conteúdo, né? Segunda e quarta também à noite, 20 horas, nós temos aqui inovação para educadores, né? Então é um tema mais voltado aí para quem trabalha na área da educação. E nós temos aqui terças e quintas-feiras, por exemplo, hoje, 20 horas, horário de Brasília, nós temos aqui um bate-papo aqui mais voltado para as famílias, né, para os pais, sobre como podem fazer um acompanhamento escolar aí com seus filhos, né, sabendo que a gente está entrando aí numa era de homeschooling, né, estamos daqui a uns tempos deve ser regularizado aí essa questão do homeschooling. A gente está bem atento com relação a isso. Muitas polêmicas ainda envolvendo, né? Mas a gente já temos tratado disso há alguns anos, né? E isso realmente agora é uma tendência. Agora a gente vai exatamente proporcionar para as famílias, como eu costumo falar, a gente vai começar a pensar em estratégias mais oficiais, né? Mais pensadas em nível nacional, então seriamente debatidas sobre como proporcionar esse ensino em casa. Vou aumentar um pouquinho aqui. Esquiaba.
Vamos lá, hoje agenda de lives do... Ah tá, falando em agenda de lives, estou deixando minha agenda de lives sempre no início da semana, segunda-feira cedinho, né? Eu já deixo a agenda lá no meu Instagram, de todas as lives que vão rolar no meu perfil, no meu Insta, durante a semana, tá joia? Agora vamos ver essas lives de cantores, como é que tá hoje, ó. Tô vendo aqui, teve o Grupo Pichote, hoje 5 horas, Vou Zoar, Guri de Uruguaiana, Gabriel Elias foi às 7 horas, acho que tá tendo ainda, né? Kátia Silene, Duda Beat, João Vicente, tá rolando ainda. Humberto e Ronaldo, agora começou 8 horas, né? Tá começando 8 horas. Humberto e Ronaldo, Guga Meira, Larissa Gomes, Vingadora Raneixas, Pablo, Trigo, e agora encerrando a noite vai ter o Lobão também. Então são as nossas agendas de live. Deixa eu ver aqui no meu Instagram, também tá bombando aqui. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gente, já perdi as contas, tem mais de 20 lives aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 lives. É isso aí, galera. Então vamos começar aqui. Hoje nosso bate-papo, né, voltado para as famílias, é sobre um dos pilares. Opa, deixa eu cortar esse som. Vamos lá. Deixa eu dar um oi aqui. Enski Alba. Opa, tudo bem? Espero que volte. Espero que esteja por aí ainda. Alba Valéria. Deixa eu dar um oi aqui. J Balieiro. Vou colocar aqui, ó. Dá um oi. Dá um oi quem for chegando. Beleza? Dá uma cena aqui pra gente. Hoje vou falar um pouquinho sobre um dos pilares que eu considero nesse processo de trabalhar com as famílias, né? A escola junto com as famílias. Uma das barreiras que mais surgem é a de a gente não acreditar que o estudante vai superar alguns desafios. Às vezes a gente começa a ter algumas dúvidas, né? Será que ele vai conseguir entender isso? Será que ele vai aprender aquilo? Então a gente começa a ter algumas dúvidas, né? Então, principalmente quando temos pessoas, né, com alguma deficiência intelectual ou alguma deficiência física que pode prejudicar metodologias de ensino, né? Na verdade, a gente tem que entender que o fato, né, de haver uma especialidade, alguma necessidade física, não impede o estudante de aprender, né? Então, esse fato aqui, esse princípio que eu quero deixar aqui é o princípio do potencial humano, né? A gente ter certeza, a gente acreditar nisso, que realmente todos podem aprender, né? Eu costumo dizer que todos podem aprender, só que, né, aprender não tem limites, né? Aprender não tem horizontes, não tem limites ali, só tem diferentes caminhos, né? Então a gente tem que entender como é que o estudante vai captar algumas aprendizagens, né? E eu vou falar isso com base, claro, em pesquisas, tá bom? A gente tem uma pesquisa assim que ainda não é aceita como ciência, né? Que é a PNL, Programação Neurolinguística. Já houve muita polêmica, né? Isso é uma pseudociência, mas eu só estou comentando a PNL porque ela talvez seja uma das propostas mais recentes tentando cientificar, né? Tentando fazer dessa questão do potencial humano, de explorar o potencial do cérebro, né? De uma forma um pouco mais científica, digamos assim,
uma das primeiras tentativas foi a PNL. Eu lembro que eu tive contato com a PNL ainda na década de 90, lendo, né, eu era curioso demais sobre essa questão de psicologia na época. Estava no ensino, nem tinha, ixi, não tinha nem feito a educação básica ainda, estava acho que no ensino médio. Aí eu estava lendo um livro sobre PNL, essas questões né, de como você pode programar o seu cérebro para atingir o sucesso, não sei o que. E como eu estava nessa vibe de começar a estudar para vestibular, estudar para essas provas de universidade, né? Então eu estava muito buscando alguma coisa nesse sentido, alguma coisa meio motivacional assim. E aí eu encontrei esse livro onde eu me deparei pela primeira vez com a PNL. Nesse livro realmente eu não lembro de muitas coisas, mas ele era muito voltado mais para o mercado de trabalho mesmo, né? Mas ele me chamou muita atenção. E tanto que até hoje, né, eu lembro dele. Eu acho que nem cheguei a ler esse livro todo. Ele era um livro fininho e tal, mas chegou o momento e eu acho que eu não continuei a leitura. Mas ele ficou na minha cabeça até hoje, né? Isso já tem lá se vão mais de 20 anos. E depois, um pouco mais pra frente, eu fui tendo um pouquinho mais de contato com a programação neurolinguística, estudando um pouquinho mais sobre isso, né, pro mercado de trabalho mesmo. E aí, um pouquinho mais pra frente, agora já de 2010 pra cá, eu comecei a ler um pouquinho sobre Augusto Cury, né? Também existe uma polêmica sobre a ciência que ele faz, né? Segundo alguns, seria uma pseudociência, mas o fato é, né, tem alguns críticos falando isso, mas o fato é que, independentemente da crítica com relação à ciência que ele faz, a literatura dele, de fato, é a mais consumida, né? Hoje ele é o autor mais mais lido aqui do Brasil, não é isso? Superando aí inclusive o Paulo Coelho, então, né, que é um clássico. Então assim, a gente tem aí Augusto Cury falando também sobre educação. E foi ele que pela primeira vez, à medida que eu fui lendo alguns livros dele, eu fui me voltando mais para a área da pedagogia. Eu tinha uma outra formação, né, na área financeira, contabilidade, mas eu comecei a gostar muito em 2011, por aí, de ler essas coisas mais voltadas para... Na verdade, um pouquinho antes, mas foram muitos sistemas relacionados à liderança, ao relacionamento com as pessoas, né? Relacionamentos interpessoais, autoconhecimento. Fui tendo mais contato com essa literatura chamada de autoajuda. Então, fui gostando desse negócio da psicologia, da psicopedagogia, a área da educação, né? Como ensinar pessoas, isso e tudo. E aí, isso foi em 2011, por aí. E aí eu, estudando um pouquinho mais, aí mais voltado mesmo para a área acadêmica já, me interessando bastante por esses temas, fui tendo contato com um outro termo chamado plasticidade neural, ou neuroplasticidade. E aí é onde a gente entra aqui no nosso assunto. Eu dar um oi aqui pro Diego Benazio. Acho que nem tá mais aí. Gente, dá um oi aí quem for chegando, beleza? E também vai comentando alguma coisa aqui. Manda pergunta, ok? Então tá. Então, plasticidade neural. Esse é um dos temas assim mais modernos quando a gente fala de psicologia, né? Na verdade, mais do que psicologia, né? A gente fala de neurociência, então é mais voltado para a área médica mesmo. A plasticidade neural já tem sido estudada há algumas décadas, mas hoje com a evolução da neurociência a gente chegou a gente tem chegado a um conhecimento mais profundo sobre como funciona o nosso cérebro, né? E uma das coisas mais interessantes que surge recentemente foi uma descoberta que o nosso cérebro consegue desenvolver não apenas as conexões neurais,
né, para suprir alguma deficiência em outra região do cérebro, né? Então nosso cérebro não apenas começa a acelerar, né, ter mais conexões neurais nessas regiões que vão suprir alguma outra deficiência. Mas também se percebeu que que em alguns casos há uma alteração física mesmo. É como se houvesse uma maior concentração de neurônios, de nervos, né, de massa encefálica. Então, em algumas regiões do nosso cérebro começa a haver uma leve camada a mais de massa encefálica, né? Então, assim, a gente tem, com isso, a gente tem percebido que o cérebro não apenas sofre alterações químicas, mas também sofre alterações físicas. Isso significa que o nosso cérebro ele está em constante mudança. A gente sabe que até os 3 anos de idade são milhões de novas conexões neurais, né, são milhões de neurônios nascendo, surgindo a cada segundo, né? E é na casa realmente de milhares de neurônios, né? E milhões de interconexões neurais surgindo a cada instante até os 3 anos de idade. Depois dos 3 anos dá uma diminuída nesse ritmo, mas o fato é que a gente continua tendo mudanças do nosso cérebro, né, quimicamente e fisicamente também ao longo da vida inteira. E essa descoberta significa o seguinte, que o nosso cérebro trabalha com compensações. Naquilo que ele é, digamos assim, deficiente, naquilo que ele não é tão ativo, ele vai se superdesenvolver em outras áreas. Né? A gente, não apenas em termos de aprendizagem, por exemplo, eu sou mais humana, eu sou mais exatas, eu sou ruim em exatas, então geralmente a pessoa ruim em exatas é muito boa em humanas, ou vice-versa, né? Mas não estou nem falando dessa questão de aprendizagem, até porque isso é muito polêmico também. Mas estou falando de fatos aqui que mostram que, por exemplo, uma pessoa cega, né? Uma pessoa cega, a região do cérebro dela responsável pela visão pode ser que diminua a atividade dela e às vezes até se torne inativa mesmo, completamente. Agora, se descobriu, né, e a gente sabe realmente que o cego tem o tato um pouco mais, né, um pouco mais desenvolvido do que o comum. A gente sabe que ele tem a audição um pouco mais aguçada, olfato, então ele termina desenvolvendo alguns sentidos a mais para suprir essa falta da visão. Né? Não sei se você já tentou ler o Braille, né? Leitura Braille é super complicada, né? Para quem tem a visão ali 100%, você não está acostumado a mexer naqueles pontinhos, você não consegue identificar nenhuma diferença, assim, praticamente. Você sabe que tem algum pontinho ali, né? Quando você vai passando o seu dedo, mas você não sente a diferença de uma letra, de um símbolo para outro, né? Já a leitura Braille, para quem tem essa leitura muito desenvolvida, principalmente quando a pessoa é cega, né? Então ela se forçou a aprender aquilo de uma forma mais rápida. Então a gente sabe que esse tato realmente começa a ficar um pouco mais desenvolvido na pessoa cega, né? Não sei se vocês também já perceberam, por exemplo, quando os mudos, né? Os surdos estão conversando lá em Libras, né? Quando a gente não tem isso desenvolvido, a gente precisa ficar, né, Libras desenvolvido, a gente precisa ficar olhando para os dedos, né, para as mãos das pessoas conversando, para ver se acompanham algum sinal, né? Já
os surdos, né, que já estão ali há muito tempo, eles sim, de fato, conseguem desenvolver um campo visual, né, mais aguçado. Então não é necessário eles ficarem, não só porque eles conhecem melhor os sinais, mas por causa desse campo visual um pouco mais desenvolvido, eles não precisam ficar olhando para as mãos das pessoas. Então, às vezes, você vê, por exemplo, um círculo de surdos conversando, né? E o pessoal conversando em Libras, você fica ali perdido, né? Mas eles não precisam ficar olhando. Às vezes está todo mundo falando ao mesmo tempo, né? É um monte de mão balançando e você não percebe que eles ficam olhando para as mãos uns dos outros. Eles simplesmente olham olho no olho e sabem o que cada um está conversando ali. É impressionante. Novamente, é claro que em parte é por causa dessa facilidade que eles já têm com a linguagem, mas a outra parte também é porque eles conseguiram desenvolver um campo visual de uma forma melhor. Por quê? Para suprir a deficiência auditiva, né? Então isso é super comum nas deficiências. Vários estudos já foram feitos nesse sentido, e foi aí, inclusive, que se constatou essa mudança física no cérebro de algumas pessoas com deficiências, né? Então, de fato, inclusive por outras imagens, né? Por imagens também feitas de outras formas de exames, a gente constata ali que tem pouca atividade, às vezes, se a pessoa é cega, tem pouca atividade ali na região do cérebro voltada para a visão. Ou se a pessoa for surda, tem pouca atividade ali na região do cérebro voltada para a audição e assim por diante. Então existe uma pouca atividade, uma deficiência de atividade cerebral nessa região onde a pessoa de fato tem alguma deficiência. Ok. Só que, para compensar isso, ela termina desenvolvendo outras áreas do cérebro, né? E essa flexibilidade que o cérebro tem, que a gente chama de neuroplasticidade, ou plasticidade neural. Neuro, dos neurônios, né? E plasticidade da flexibilidade, né? Então, o cérebro tem essa capacidade de se adaptar com o tempo. Ou seja, a gente nunca para de aprender. Até quando você pensa que não tem mais nada para aprender, você continua aprendendo, né? Isso é uma coisa totalmente humana. Nós vamos continuar aprendendo a vida inteira, né? Enquanto houver ali a atividade, né, a atividade biológica, né, vida, então nosso cérebro vai continuar trabalhando, nosso cérebro vai continuar aprendendo, né? E a gente às vezes fala que as pessoas idosas, né, têm mais dificuldade de aprendizagem. Sim, existe isso, é comprovado. As alterações vão se tornando menores à medida que o tempo vai passando, porém elas continuam acontecendo, né? Se uma pessoa idosa perde, por exemplo, alguns dos sentidos, né? Ela começa a desenvolver outras áreas do cérebro para tentar compensar aquilo também, né? Então, isso é a plasticidade neural. E o que eu quero trazer com tudo isso? Para a gente entender que não existe limite para o nosso cérebro. O nosso cérebro realmente é uma máquina assim, capaz de fazer coisas extraordinárias. E não é à toa que alguém disse em algum momento, né, que aquilo que nós podemos imaginar, aquilo que nosso cérebro pode conceber, nós somos capazes de criar, nós somos capazes de fazer. É só uma questão de tempo e a gente vai começar a encontrar caminhos para desenvolver aquilo que a gente imaginou, que nosso cérebro concebeu. Então é só uma questão mesmo. Isso tem muito a ver com o processo de inovação, né? Porque quando a gente imagina alguma coisa, às vezes a gente pode achar que é impossível, mas com um pouquinho de criatividade a gente consegue conjecturar como é que, né? E às vezes isso pode demorar muito tempo. Por exemplo, quem diria 2.000, 5.000 anos atrás o homem
voando, né, e chegando à Lua. Então, por mais que seja polêmica essa questão, né, mas se o homem quiser, ele vai, né. Então, às vezes é uma coisa que a gente de início pode não acreditar que é possível, mas aos poucos, né, a ciência tem provado, a história tem provado que aquilo que o homem imagina, aquilo que ele começa a, né, conjecturar, aquilo começa em algum momento virar um projeto e esse projeto em algum momento começa a se realizar de fato, né? Hoje a gente tem aqui nas nossas mãos, né, um celular, um smartphone, que era uma coisa imaginada dezenas de anos atrás, né, nas ficções, nos filmes de ficção, e não imaginávamos, né, de fato, assim, talvez não tivéssemos tanta certeza, as pessoas que viam esses filmes, onde as pessoas ligavam umas para as outras, né, e podiam se ver, né, talvez ninguém acreditasse naquela época que em 2010, né, já estaríamos usando amplamente esse tipo de aparelho. Imagina, de 1960, por exemplo, quando a televisão começa a surgir, de 1960 a 2010, 50 anos depois, estávamos com uma coisa que talvez nem era imaginado na época, a gente conversando ao vivo, né, um com o outro, se olhando e tudo, né, por videoconferência, videochamadas, né? Uma coisa super comum hoje em dia. Então, assim, aquilo que o nosso cérebro é capaz de imaginar, ele encontra caminhos para começar a projetar aquilo, planejar aquilo, até um dia em que ele começa a se realizar. Então, é uma mensagem muito forte mesmo. Isso significa, por isso que eu chamo do princípio do potencial humano. Quando a gente vai trabalhar com crianças e adolescentes que estão com dificuldade de aprendizagem, é só a gente entender isso. Pode até ser que por aquele método ela não esteja aprendendo, mas o cérebro dela vai encontrar caminhos para conseguir captar aquela mensagem, captar aquele, né, entender aquela matéria que ele não está entendendo, né? Talvez não consigamos da forma como a gente queira, mas de alguma forma aquilo vai ser capaz a criança, o adolescente vai ser capaz de compreender aquilo, né? A gente precisa, por isso, trabalhar metodologias diferentes, né, formas de avaliações diferentes e, de preferência, sempre em diálogo com o estudante, para que a gente consiga entender aos poucos qual é a forma de ele aprender, né? Temos aí os estilos de aprendizagem. Tem gente que aprende mais vendo, tem gente que aprende mais lendo ou escutando. A gente sabe agora que quanto mais sentidos a gente explorar no processo de aprendizagem, melhor esse processo, né? Melhor, mais fácil se torna a aprendizagem. Então, essa mensagem que eu quero deixar aqui. Muito obrigado, Ana Delvan, grande, Steph Bosque, Flávia, Giselda, Silvana, tudo bem, colega? Gertúlia Santos, Josi Valois. Gente, eu tô só chutando que é Josi, né? Josi. Gente, eu vou deixar essa mensagem aqui então, tá bom? A gente realmente precisa ter essa fé, né? Que a criança, o adolescente, apesar das dificuldades, a gente tem que ter certeza que é o seguinte, que aprender não tem limites, apenas diferentes caminhos, tá ok? Deixa eu colocando aqui nossa música de encerramento. Se alguém que tiver alguma coisa pra falar, então já aproveita e fala. Vai ser de pagode hoje, beleza? Bora lá. Sorriso maroto. Mas sabe que eu te amo de verdade.
Pois é, a adaptação é uma das maiores qualidades do ser humano, né? Como dizem, não vence o, como é que fala? Não sobrevive o mais forte, né, na natureza. Não sobrevive o mais forte, sim a espécie que se adapta mais facilmente, né? E essa é uma característica fortíssima do ser humano, a capacidade dele se adaptar a praticamente qualquer ambiente. Veja só, a gente hoje povoa o mundo inteiro, né? Isso demonstra a nossa facilidade de nos adaptarmos a qualquer ecossistema, né? A gente está na Antártida, a gente está no Saara, a gente está no, né? São extremos, né? Deserto, frio. A gente está no Polo Norte, a gente está na Amazônia, um clima abafado daquele, né? A gente está na selva, a gente está no cerrado, então a gente tem essa facilidade de se adaptar. A gente vai para a Lua, a gente fica meses no oceano. Então, assim, essa inteligência do homem de construir, né, de construir meios de transporte, meios de comunicação e sistemas, né, que o auxiliam a morar em qualquer ambiente, né, isso foi uma das principais das principais diferenças, né, do ser humano para as demais espécies. A gente vê o início das civilizações, né, ali na Mesopotâmia, um ambiente desértico, né, e também ali na beira do rio Nilo, né, e as civilizações que primeiramente se desenvolveram foram nessas regiões, né, ali na Mesopotâmia, né, ao redor ali do rio Eufrates, ao redor do rio Tigre, né? Então o pessoal começou a criar canais de irrigação, né? Então começaram a ter trabalhos ali de engenharias brilhantíssimos, até que naquela região, né, mais tarde vieram ali os jardins suspensos da Babilônia, né? Nessa região da Mesopotâmia, né? Então, e temos também outros exemplos, né? Temos exemplo ali da civilização egípcia também no deserto, mas eles começaram a criar meios de sobrevivência ali, né? Plantando ali ao redor do rio Nilo também, né? E aqui na América, os incas, os maias, os astecas também foram numa região de deserto lá no México, né? Então, esses povos, às vezes com maiores dificuldades de sobrevivência, foram os povos que mais foram se desenvolvendo, exatamente por esse estímulo, né, esse estímulo forçado à criatividade, a, né, criar formas de sobrevivência. E então isso mostra muito a capacidade de se adaptar do ser humano, é só ele querer, né? Uma vez eu estava numa padaria e não lembro qual era o assunto, mas eu lembro muito bem dessas palavras da moça que estava vendendo pão. Ela falou, ela estava, acho que discutindo com alguma outra pessoa lá, que só falta mesmo força de vontade nas pessoas, que elas aprendem, né? Aí ela falou assim, a gente aprende o que quiser, a gente aprende o que quiser, só falta querer. Tudo que a gente quiser, a gente aprende, né? Isso é verdade, tudo que a gente quiser, a gente aprende, né? Já falamos aqui sobre isso, então, nessa live, dia 14 de maio. Então fiquem com essas palavras, tá joia? Aprender de fato não tem limites, apenas diferentes caminhos. Se você quiser aprender algo, realmente seu cérebro vai encontrar caminhos para aprender aquilo e desenvolver, né? Desenvolver aquilo que você talvez esteja só imaginando e até realizar de fato. Ser humano é bicho cabuloso, né? Gente, eu vou ficando por aqui então. Uma boa noite pra vocês e até a próxima. Semana que vem, então, eu vou sempre deixar logo no início da semana, segunda-feira, logo cedo eu já deixo a agenda de lives que teremos aqui no Instagram, tá bom? Ao longo da semana. Beleza? Um grande abraço pra vocês. Já tá chegando aqui mensagem. Eita, fé. Só que esse aqui é do Facebook. Falou, um abraço.
Fechar com um pagodinho. Sorriso Maroto.